Em uma noite fatídica, a vida de Marie mudou repentinamente para melhor quando ela descobriu que ganhou 188 milhões de dólares. Naquele momento parecia que nada poderia dar errado, mas então as coisas deram muito errado quando seu pastor decidiu fazer algo significativo na noite em que a vida de Marie Holmes mudaria. Ela não tinha ideia, ela estava sentada no sofá com as pernas apoiadas na mesa de centro, enquanto assistia à TV na frente dela em um volume baixo. Ela estava mantendo o volume baixo para que seus filhos não fossem acordados. Ela sabia muito bem que um momento de tranquilidade e paz seria perdido no minuto em que reabrissem os olhos. Ela realmente ansiava pelo descanso. Seu dia tinha sido particularmente agitado e tudo o que ela queria era simplesmente descontrair e relaxar durante a noite. Porém, antes de ir para a cama, ela teve mais uma coisa para marcar no dia, e era o programa de loteria cujo programa ela estava assistindo. Por um lado, ela segurava o recibo do bilhete de loteria que havia comprado, e por outro, ela estava com o controle remoto. Seus olhos estavam colados na TV enquanto o apresentador chacoalhava, eliminando os números vencedores à medida que o tempo passava. As sessões produziam mais e mais vencedores. Até então ela já estava ficando desanimada. Ela suspirou de decepção. Ela sabia que não deveria ter desperdiçado seu dinheiro em tal coisa. Foi uma decisão impulsiva porque o vendedor jurou que eles tinham os melhores números para ganhar. No entanto, ela não mudou de canal. Ela imaginou que, como já havia começado a assistir, poderia muito bem concluí-lo quando o segmento final do programa chegasse. Ela estava assistindo com atenção ao segmento. A vencedora foi para casa com uma quantia colossal de 188 milhões de dólares e logo o sorteio começou. Ela observou as bolas dançando na tela e então, uma após a outra, os números que elas representavam foram revelados. Enquanto ela observava os números, Marie sentiu seu coração bater mais forte enquanto sua boca se abria em choque. Cada número revelado era aquele que ela havia escolhido. Todos os números em uma rifa lentamente se encaixaram e eventualmente tornando-a vencedora. Marie sentou-se no sofá por alguns minutos. Foi quase como se estivesse paralisada. Ela não conseguia acreditar que tinha acabado de ganhar a quantia de 188 milhões de dólares. Assim ela era milionária e então, quando a gravidade da situação começou a afundar, ela começou a perdê-la. Não mais cansada ou preocupada sobre acordar seus filhos adormecidos, ela pulou por toda a sala gritando por Joyce, socando o ar com os punhos enquanto gritava de alegria. Ela agradeceu às estrelas por ter ouvido o vendedor e comprado o ingresso. Graças a isso, sua vida mudou para sempre. Naquela noite ela ficou tão feliz que não conseguiu guardar a boa notícia para si mesma. Ela ligou para seu pastor, Pastor Nick, e contou-lhe tudo sobre sua vitória. Ele ficou extremamente feliz por ela. Ele a parabenizou e disse que de fato o status dela e toda a sua família havia melhorado. Ela estava emocionada enquanto falava com ele, mal conseguindo conter as lágrimas porque de como tudo a deixou emocionada. Nick disse a ela que Deus havia respondido suas orações, que ela e seus filhos viveriam uma vida confortável a partir de então. Marie ficou tão feliz que agradeceu por tudo e prometeu dar à igreja 10% de seus ganhos quando ela conseguiu. No dia seguinte, Marie foi até a casa da loteria. Enquanto ela ia, ela ainda nutria um pouco de ceticismo. Ela ainda sentia que seria rejeitada quando chegasse lá e dissesse que tudo foi um erro. Ela estava com medo de que depois, tendo muitas esperanças, ela acabou não recebendo dinheiro. Ela não sabia o que faria então. No entanto, tudo correu bem, e logo ela voltou para casa com cerca de 88 milhões após os impostos. Ela havia escolhido receber um pagamento único. Como o pedaço de papel foi colocado em sua mão, ela se sentiu tonta de felicidade. Era quase como se o cheque pesasse 1 tonelada. Enquanto ela estava leve, ela tirou fotos com o pessoal da empresa lotérica e mostrou o cheque para a câmera, mostrando ao mundo que de fato ela era uma milionária. Para alguém como Marie, uma quantia tão grande de dinheiro era definitivamente dinheiro novo. Esta era a primeira vez que ela ou alguém que ela conhecia estava recebendo esse tipo de dinheiro. Marie sempre foi pobre e lutava. Ela cresceu em uma casa pobre quando se tornou uma mãe também. As coisas não eram tão diferentes, com 4 filhos que sempre se superavam para chamar a atenção dela e também com um namorado que estava sempre se metendo em problemas com a lei. A vida era tão ruim quanto poderia ser para ela, mas ela nunca deixou que suas circunstâncias a incomodassem. Ela sabia que tinha um dever para com seus filhos. E para eles ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Ela trabalhou em vários empregos apenas para fazer carne. Não foi fácil acompanhar todos eles, mas ela fez funcionar. Era uma tarefa, mas contanto que nossos filhos estivessem felizes, ela também estava feliz. No entanto, não importa o quão trabalhadora ela fosse, ela nunca conseguia ganhar o suficiente para ajudá-los quando os tempos se tornavam difíceis. Havia momentos em que as coisas estavam tão ruins que eles não tinham comida.
suficiente para comer durante esse período. Marie foi repentinamente demitida do trabalho porque a empresa estava passando por uma crise. Como se isso não bastasse, ela também foi demitida dias depois de outro lugar em que ela estava trabalhando. Essas perdas causaram um grande golpe em suas finanças. Ela não conseguia imaginar como iria sustentar sua família até o próximo dia de pagamento. Ela sabia que se não fizesse nada, eles morreriam de fome. No entanto, as coisas mudaram para eles de uma forma que eles nunca esperariam e foi na pessoa do pastor Nick que ele se recusou a deixá-la sofrer e jurou que enquanto ele estivesse vivo ela e seus filhos não morreriam de fome. Ele subiu ao púlpito e pediu aos membros da congregação que ajudar Marie a pagar suas contas. Ele contou a eles tudo sobre suas lutas e como as coisas estavam difíceis para ela e sua família. O mês estava chegando ao fim e ela tinha que pagar o aluguel ou ela seria jogada nas ruas. Seus filhos não tinham o que comer e a única pessoa que poderia ter sido útil para ela estava fugindo da lei. A vida era simplesmente desagradável para Marie e Nick instaram a congregação a fazer a sua parte para ajudar. O discurso dele funcionou e muitos deles foram levados a doar. Mesmo que fosse apenas um pouco do dinheiro arrecadado, ela conseguiu comprar outra comida suficiente para durar enquanto ela procurasse por mais empregos. Ela também estava capaz de pagar suas dívidas e aluguel. Ela conseguiu dormir em paz à noite com a barriga de seus 4 filhos cheia, graças ao povo da igreja. Mas justamente quando ela pensou que estava colocando sua vida de volta nos trilhos, algo mais aconteceu que quase atrapalhou seu fluxo. Um de seus filhos ficou gravemente doente. Ele acordou no meio da noite com fortes dores abdominais. Chorou profusamente enquanto apertava a barriga, sentindo uma dor intensa. Seu corpo estava queimando e ele mal conseguia falar coerentemente. Com medo de que ela ia perdê-lo, Marie o levou às pressas para o hospital e depois de alguns exames descobriu-se que seu filho havia desenvolvido um caso avançado de úlcera. Ele havia sofrido uma hemorragia e a única maneira de tratar era através de uma cirurgia onde seu estado só pioraria. Marie não tinha ideia por onde começar. Ela ainda estava desempregada e gastou quase tudo que a igreja lhe dava em comida e saudando suas dívidas. A saúde precária de seu filho não era algo que ela havia planejado. Com medo de não ter mais ninguém a quem recorrer a não ser pastor Nick, e assim como antes, ele ficou emocionado com a situação dela e prometeu ajudá-la no domingo seguinte. Ele subiu ao púlpito mais uma vez e atualizou a congregação sobre a vida de Marie e o próximo desafio que ela e sua família estavam enfrentando. Ela pediu-lhes para ajudar com o pouco que podiam fazer para salvar a vida do menino, e mais uma vez as pessoas da igreja apareceram para buscá-la. Em poucas semanas o dinheiro foi arrecadado e Nick entregou o cheque para Marie, que imediatamente o levou para o hospital. A cirurgia aconteceu e foi um sucesso. Marie ficou tão feliz com o desenrolar das coisas que não conseguia acreditar que o pessoal da igreja a tivesse ajudado tanto, que jurou então que nunca os esqueceria e que se algum dia conseguisse a chance de fazer algo semelhante, ela nunca hesitaria em ajudar também. E por essa razão o pastor foi a primeira pessoa para quem ela ligou quando ganhou na loteria, mesmo antes de ligar para o namorado. O pastor Nick e a igreja tinha feito muito mais por ela do que ela namorado, que estava sempre com um problema ou outro. Quando Marie finalmente tinha o dinheiro em sua posse, ela sentiu como se finalmente tivesse chegado, e a primeira coisa que fez foi trocar seu guarda-roupa e o de seus filhos. Todas as roupas velhas foram descartadas e substituídas por marcas sofisticadas com as quais eles só poderiam ter sonhado antes de no dia seguinte ela comprar uma casa em um dos nas partes mais escolhidas da cidade. Estava totalmente mobiliado e pronto para eles se mudarem. Ela e seus filhos se mudaram. Quase imediatamente a vida mudou para Marie e ela sabia que era apenas o começo. Havia muito mais por vir, no entanto. Apesar de tudo, sua diversão e gastos, ela não esqueceu a promessa que fez ao pastor Nick e à igreja. Ela estava pronta para cumpri-la. Mas um dia antes de ir visitar Nick na igreja, ela recebeu notícias devastadoras sobre seu namorado. Ele havia sido preso. Isso foi um grande pacote para ela, porque ele a listou como seu contato de emergência e ela foi até a delegacia para visitar. Ele implorou e implorou para que ela o tirasse de lá. Ele era o pai de seus filhos e ela não podia permitir que ele apodrecesse prisão assim. Eventualmente, as palavras dele chegaram até ela e ela o obrigou a pagar. A fiança foi fixada em US$ 3 milhões e ela pagou sem pestanejar. No entanto, ela o advertiu para colocar seus assuntos em ordem, porque ela não gastaria mais um centavo para pagar a fiança dele se ele tivesse outro problema. Esse revés também infringia os planos que ela tinha para
A igreja, então, quando chegou a hora de cumprir sua promessa, ela deu ao pastor Nick apenas $500 mil para si mesmo, e então disse a ele que queria executar um projeto para a igreja. Poderia ser qualquer projeto, tudo o que os membros precisavam fazer era escolhê-lo, e ela o financiaria, desde que não ultrapassasse $8 milhões, o que era o mínimo que ela poderia fazer. Considerando que todos eles fizeram por ela até agora, ela também queria usar o que restava do dinheiro para criar fundos para a faculdade para seus filhos. Ela sabia que se não tomasse cuidado, todo o dinheiro acabaria e seria como se ela nunca o tivesse para começar, mas Nick não gostou dessa ideia dela. Ele estava chateado porque ela havia prometido a ele 10% dos ganhos e ela estava dando a ele miseráveis $500 mil. Isso confundiu Marie porque ela nunca disse que havia prometido dar à igreja 10% de seus ganhos. Os $500 que ela deu a ele eram apenas para ele. Pessoalmente, não faziam parte dos 10%. Nick a chamou de mentirosa e disse que ela não tinha o direito de fazer isso com ele depois de tudo que ele fez por ela, depois de tudo que ele a ajudou a alcançar. Ele merecia mais. Ele disse a ela para enviar-lhes os $8 milhões, que ele iria decidir o que faria com o dinheiro porque ele era o pastor. No entanto, Marie recusou. Ela disse a ele que ela mesma cuidaria do projeto e cuidaria para que o dinheiro foi essa explosão nos canais apropriados que os membros da igreja escolheram. Quando Nick viu que ela não estava disposta a ceder em sua posição, ela decidiu processá-la no tribunal. Ele disse ao tribunal que merecia uma parte do dinheiro, não apenas porque do que ele havia feito por ela no passado, mas também porque ela prometeu isso a ele. Ela processou pelos danos que ele sentiu emocionalmente quando ela o fez acreditar que lhe daria $8 milhões, e também por tentar minar sua autoridade como um pastor e chefe da igreja. Esse ato em particular chocou a todos que Marie podia acreditar que Nick levou o assunto ao tribunal. Isso mostrou a ela o quanto ele queria colocar as mãos naquele dinheiro. Até mesmo os membros da igreja ficaram chocados por Nick estar levando isso tão longe, enquanto alguns deles não entenderam porque Marie estava insistindo em cuidar do projeto sozinha. Eles não entenderam porque Nick viu a necessidade de processá-la no tribunal. A igreja ficou dividida sobre o assunto e logo o número de membros começou a diminuir. Alguns eram a favor de Marie e outros apoiaram Nick. Quando o caso finalmente foi a julgamento, Nick trouxe muitas evidências sobre como ele ajudou Marie no passado. Apresentou recibos e caixas de todo o dinheiro que a igreja reuniu em nosso nome. Contou a todos como estava fundamental para ajudar seu filho a fazer uma cirurgia e também para pagar o aluguel. Sem ele, Marie e seus filhos teriam sido expulsos para as ruas e teriam morrido de fome. Seu advogado deu um argumento convincente, terminando com a promessa que ela fez de dar o dinheiro para a igreja. Logo chegou a hora de Marie apresentar sua defesa. Ela começou agradecendo a ele por tudo que ele fez por ela. No entanto, ela disse a ele que tudo que ele fez foi conversar com os membros. Os membros foram aqueles que doaram seu dinheiro suado para ela. Essa foi a razão pela qual ela queria executar um projeto para eles. No entanto, ela não parou por aí. Ela começou a revelar algumas verdades devastadoras sobre o pastor Nick. Ela contou a eles sobre a verdadeira razão pela qual ela não queria enviar-lhes o dinheiro que Nick nunca tinha recebido. Sincero com ela e seu rebanho, na primeira vez que os membros da igreja contribuíram com dinheiro para ela, ele tirou mais de 60% e embolsou para si mesmo. Então ele deu a ela o resto para se virar. Felizmente, foi o suficiente para fazer tudo o que ela queria, e isso foi a única razão pela qual ela não disse nada, embora soubesse que o dinheiro era maior também quando seu filho adoeceu. A ganância de Nick apareceu novamente. A congregação tinha sido tão generoso que conseguiram arrecadar mais de 3 vezes o valor que o hospital exigia, mas ele embolsou a maior parte para si e deu a ela a quantia exata que ela precisava para a cirurgia. Então ele relatou ao seu rebanho que deu tudo de novo. Ela não disse nada sobre isso porque no final o filho dela estava bem e ela não queria parecer que estava brigando com alguém que tentou ajudá-la. Além disso, ela nunca quis o dinheiro extra. Ela apenas achou que era desonesto que ele o fizesse guardá-lo para si mesmo, em vez de devolvê-lo aos membros da igreja. Ela sabia a verdade. Ele só a usará como uma forma de extorquir dinheiro de seus membros. Ela considerou manter silêncio sobre tudo, mas a loteria tornou impossível esconder até mesmo Nick, para não mascarar mais sua saudação. Ela sabia muito bem que a única razão pela qual ele queria que ela mandasse o dinheiro para ele era para que ele pudesse embolsar tudo para si e depois distribuir uma quantia de aves, ir para a conta da igreja e dizer que era a doação dela. Ela sabia que a ganância dele iria levar a melhor sobre ele e ela não iria permitir isso. Então ela queria cuidar do projeto sozinha. Nessa revelação,
Todos ficaram chocados, ninguém poderia acreditar que o pastor pudesse ser capaz de tal ato quando eles pensaram em todas as vezes no passado, quando ele lhes pediu para ajudar pessoas diferentes, eles não tinham ideia de que ele só estava fazendo isso por motivos egoístas. Todos ficaram desapontados com ele. Ficaram decepcionados porque seu verdadeiro caráter havia sido revelado e ninguém conseguia mais reconhecê-lo. O julgamento continuou, e logo acabou o caso. Foi decidido a favor de Marie enquanto Nick perdeu o caso. Quando perdeu o caso, ele foi forçado a lidar com o revés e foi em um nível que ele nunca tinha esperava que ele tivesse usado os $500. Marie deu-lhe para contratar advogados muito caros e ele também gastou uma parte significativa em roupas e acessórios de alta qualidade. No entanto, com sua derrota no tribunal, ele não tinha nada em que se apoiar, ele estava apostando pesadamente na obtenção dos US$ 88 milhões de Marie, e com isso fora de cogitação, ele estava sem dinheiro. Infelizmente as coisas só pioraram para ele. Seus membros não queriam mais nada com ele. Um após o outro eles pararam de ir à igreja e no final ele ficou sozinho. Enquanto isso, Maria e seus filhos prosperaram. Ela acabou financiando o projeto que os ex-membros da igreja escolheram e todos ficaram gratos a ela. Ela também decidiu abrir uma fundação focada em ajudar pessoas pobres que precisavam de assistência. Ela sabia como era algo assim, e ela queria fez o seu melhor para garantir que as pessoas que se encontravam em tais situações soubessem que não estavam sozinhas. Ela também construiu um parque para a comunidade onde as crianças pudessem brincar o tempo que quisessem, e com o resto do dinheiro Marie certificou-se de que ela o usou apenas para o que era melhor para sua família. Embora Nick a tivesse decepcionado, ela não deixou que isso a impedisse. Ela continuaria ajudando quem precisasse de sua ajuda e faria isso não por si mesma, mas pelo bem-estar da pessoa, que era mais importante do que uma história comovente. Quem poderia imaginar que o pastor Nick iria tão longe?